Ouvir. Então vamos lá, página 81, questão 1. Considerando-se que cada aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo de duas aulas seguidas expresso em segundos é 50 minutos mais 50 minutos. 100 minutos, duas aulas seguidas, é isso? 1 minuto tem 60 segundos, então é só multiplicar por 60 para converter, o que dá 6.000 segundos, que notação científica, 6 vezes 10 na 3, letra D. Questão 2. As aulas de um colégio têm início às 7h30, todos os dias. Num determinado dia o relógio apresentou um mau funcionamento e o sinal de término soou às 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. A duração das aulas neste dia no colégio foi... eu tenho que pegar o tempo final, não é isso? 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. Esse foi o final das aulas, concorda comigo? E qual foi o tempo inicial das aulas? 7 horas e 30 minutos. Quando a gente vai subtrair esse tipo de coisa, é só ter o seguinte cuidado. Aqui subtrai normal, segundo com segundo, tranquilo? Só que não dá para tirar 30 de 15. Eu pego essas 13 horas e coloco 12 horas e acrescento quanto aqui? 60 com 15 que já existia, 75. 5 menos 0 é 5, 7 menos 3 é 4, e 12 horas menos 7 horas, 5 horas. Isso de acordo com esse relógio ruim, né? A duração das aulas desse dia no colégio foi... Então tu vê, eu estou considerando esse relógio que apresentou um mau funcionamento. 5 horas, 45 minutos e 20 segundos. Então na hora de subtrair, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando... É uma coisa que tem que trabalhar com graus, minutos e segundos, né? Para ângulos. Show de bola. Questão 3. Uma tartaruga percorre trajetórias em relação à Terra com os seguintes comprimentos. 23 centímetros, essa é da UFSC essa questão. Essa questão está em forma de ABCD, mas ela caiu aberta na UFSC há uns quase 10 anos. Uma tartaruga percorre as trajetórias em relação à Terra. 23 centímetros. 0,66 metros. 0,04 metros e depois 40 milímetros. O comprimento da trajetória total percorrida pela tartaruga nesse referencial em centímetros vou converter tudo para centímetro. Para passar de metro para centímetro é só multiplicar por 100. Para passar de metro para centímetros é só multiplicar por 100. Para passar de milímetro para centímetro é só dividir por 10. Pode se lembrar do sistema métrico, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para converter de milímetro para centímetro, basta dividir por 10. Ficaríamos com 4 centímetros. Somando tudo isso, 66 com 4 é 70, 70 com 23, 93, com mais 4, 97 centímetros. Letra B. Sono já. Questão 4. A espessura de uma lâmina de metal é de 0,20 milímetros. Qual é em metros a medida da lâmina? Tá de sacanagem, né, meu querido? 0,20 milímetros. Eu poderia dizer que é 0,2 vezes 10 na menos 3 metros. Trocar o mili por 10 na menos 3. Para ficar em notação científica bem bonito, 2 vezes 10 na menos 4 metros. Porque o número da frente aumentou 10 vezes, o de trás tem que diminuir 10 vezes para compensar. 2 vezes 10 na menos 4. Letra E. Obrigado.
obrigado. Então, só para a gente aquecer, né, fazer um ou outro ali de mudança de unidade. Deixa eu te incomodar agora. Cadê teu colega? Vai ser tu. Então, ó, cinemática. Agora sim a nossa área. Página 81. Exercício 1 de cinemática. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, na alternativa falsa. O Sol está em movimento em relação à Terra. Tudo bem. É possível que um móvel esteja em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro? Sim, estou em repouso para a caneta e em movimento para vocês. Se o móvel está em movimento em relação ao sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a outro referencial. Não necessariamente. O item C está errado. Sempre que tu ficar em dúvida, tem que analisar todos os outros itens, né? Se o corpo A está em repouso em relação ao corpo B, então o corpo B também estará em repouso em relação a A. Tudo bem. Beleza? É possível um corpo A estar em movimento em relação a outros dois corpos B, C, e B estar em repouso em relação a C. Sim, basta duas pessoas, uma do lado da outra. B e C. E eu estou em movimento em relação a um. Não foi essa a colocação. É possível um corpo A estar em movimento em relação a dois corpos B e C, e B estar em repouso em relação a C? Não, é isso mesmo. B e C e eu. Certo? Eu estou em movimento em relação aos dois corpos B e C, e o corpo B e C estão em repouso um em relação ao outro. Sem problema. Confirmamos. Questão 2. Ainda na página 81. A afirmação todo movimento é relativo significa que todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Se estivéssemos falando de física moderna, até poderíamos questionar a precisão das coisas, né? Mas não é o momento. Então não tem nada a ver com isso, a relatividade dos movimentos. Não existe movimento com velocidade constante. Por exemplo, isso aqui é uma alucinação tua. Velocidade constante é só uma alucinação. A velocidade depende sempre de uma força. A primeira lei de Newton mostra que não. Pode haver velocidade constante mesmo com força resultante nula. Certo? A velocidade depende sempre de uma aceleração. Não. O cara pode ter velocidade constante, ter aceleração zero e ter velocidade. A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Claro, é disso que trata que o movimento é relativo. É disso, com certeza. Os outros não tem nada a ver com a vida. Num certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120 de uma rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 km. Isso significa que o automóvel já percorreu 120 km, certamente. Vai que a fábrica fica no quilômetro 120. Ele acabou de ser fabricado e foi abandonado no quilômetro 120. Nunca rodou nada e está lá parado no quilômetro 120. Não é necessário que eles tenham caminhado 120 km. O automóvel está em movimento no referido instante, no sentido da trajetória. O cara não me falou se o automóvel está batido, se ele explodiu no quilômetro 120. Não falou nada. Está parado ou andando. Não posso afirmar nada. O automóvel encontra-se a 120 km do quilômetro zero, medidos ao longo da trajetória. É verdade, se um engenheiro botou o quilômetro 120 numa BR, é porque aquela placa está a 120 km da placa zero, do referencial. Tudo bem. Item D. A distância do local em que o automóvel está até o quilômetro zero, medida em linha reta, é 120 km, necessariamente. Em linha reta, não necessariamente. Isso aí, as estradas geralmente não são retinhas, né? Muito obrigado. Perdoe, deixa eu confiar. Talvez não suje a apostila. Olha só, galerinha. Na página 82 também teve problema em todas. Questão 6. Questão 6. Eu digo isso, cara, em amor ao teu dinheiro, tá? Pelo amor de Deus, cara, quando tu me pede pra fazer todas, ou eu entendo que vocês não fizeram nada, e aí tá rasgando o dinheiro do teu pai na minha frente que me deixa puto, porque tu assistiu fazer exercício, sabe quantos por cento te ajuda? Tu me assistir fazer? 0! Não acredite que tu aprendeu alguma coisa me vendo fazer. Só tá aprendendo, sabe, pai? Aquele que tentou e tá assistindo. O resto tá rasgando teu dinheiro, pai. Fica ligado, eu fico puto com vadiagem. Se bem que vocês estão aqui, vocês já trabalharam o dia todo, né? Estão aqui porque são guerreiros, é verdade. Questão 6. Cinco? 5? Obrigado, meu querido. Questão 5. Uma formiga está parada na extremidade do ponteiro de um relógio. Está em funcionamento. Está funcionando. Uma outra formiga parada no meio do ponteiro
veria a primeira formiga realizando um movimento. Então tem um relógio, tem um ponteiro que está se mexendo, tem uma formiga ali, outra ali. Deixa eu ver como é que elas se veriam. Em repouso. O senhor, o colega é uma formiga? Não, qualquer um de vocês. Eu posso imaginar que o meu planeta é um ponteiro, que o ponteiro está girando em volta do Sol, e mesmo o ponteiro estando girando em volta do Sol, eu vejo vocês parados. Então tu vê, a resposta dessa questão era só tu olhar para alguém do teu lado e raciocinar. A resposta é isso, é o que eu estou vendo agora, repouso. Beleza? Então sou eu e é a colega. Isso aqui é o planeta Terra orbitando o Sol. Apesar de o meu planeta estar orbitando o Sol, quando eu olho para onde vocês pararam do planeta, eu juro que tu estás em repouso. Certo? Então, repouso. Permanece em repouso. Questão 6. Um observador de fora do relógio veria as formigas do problema anterior realizar movimentos. Se as formigas estão paradas, à medida que o ponteiro gira, aquela formiguinha vai fazer isso aqui, para depois voltar ao mesmo lugar. Então são movimentos circulares. Um observador de fora do relógio veria as formigas do problema anterior realizar movimentos circulares. O gabarito, pelo que me falaram, é o item D, que é circular. Certo? Nós teríamos que chamar a professora de português para responder isso. O professor de física garante que a trajetória é em forma de círculo. Agora, se é circular ou circulares, quem define isso é o professor de português. Concorda comigo? Eu não sou muito bom em português, embora tenha lido bastante. Eu diria que é a letra A. O gabarito diz que é a letra D. Eu perguntaria para o professor de português. Por isso que eu estou voltando na palavra no plural. Mas como eu não sou especialista em português, eu tiro o meu da reta. Vocês depois perguntam. Questão 7. Professor, Pois não. poderia pular essa fazer a 10? Pular a questão 7? Fazer. Para que vocês raciocinem e depois a gente comenta? Tu me cobra na próxima aula então? Beleza? Eu já comentei com vocês, ó. Eu pedia para sair, cara, quando o cara ia resolver o exercício que eu não tentei. Eu pedia para sair, o senhor posso sair? Ia estudar sozinho e depois perguntava para um ninja como é que foi a correção. Certo? Porque tu assistir a correção de um exercício que tu não tentou, não significa merda nenhuma. Quem diz isso não é o babaca do Otávio, são os doutores em educação. Vamos para a próxima, é só pedir. Próxima. A 10, é isso? Então vai. Então vamos continuar. Questão 10. Um barco em movimento retilíneo está sendo seguido por um helicóptero que voa em altitude constante, sempre na mesma vertical que passa pelo barco. Considere o barco e o helicóptero pontos materiais. Como estão o barco e o helicóptero em relação à superfície da Terra? Em repouso ou em movimento? Movimento, pois o tempo passa e a posição deles em relação à Terra muda. O helicóptero está em repouso ou em movimento em relação ao barco? Repouso, pois o tempo passa e a posição relativa deles não muda. Show. O que mais? Obrigado, garoto. Desculpe como. Pode pedir, meu querido. Aquela bem chata. Aquela que te deixou agoniado.